Lucimara, você não me ouve bem? Pronto. Lucimara, você pode me sinalizar se você está me ouvindo bem, por favor? Bom, meninas, todas me ouvem? Eu acredito que sim. Se vocês ficarem no silêncio, eu vou continuar falando. Ah, ok. Tá ok, ótimo. Bom, então vamos começar. Eu sou a Kelly, eu sou consultora de bem-estar da doTERRA e hoje eu quero fazer uma aula, uma coisa bem rápida e prática mesmo com vocês, para falar como que a gente pode cuidar da nossa saúde com a ajuda dos óleos essenciais, porque eles são uma forma fácil, eficaz e mais barata de cuidar da saúde, cuidar daquelas questões hormonais, os calorões da menopausa, uma eventual candidíase, tudo isso tem solução. Eu até gosto de comentar que, antigamente, quando não se existiam esses remédios, esses medicamentos, como que as pessoas faziam, né, para cuidar da saúde? Elas recorriam ao uso de plantas medicinais, ao uso de extratos e de óleos essenciais também. Então, os óleos essenciais, muita gente acha que é uma prática nova, algo muito recente, mas não, eles vêm ali de milhares de anos atrás, desde antes do nascimento de Jesus, né, até antes de Cristo, a gente já sabe, a gente tem registros de que se já existia e era comum a prática do uso dos óleos essenciais no tratamento de diversas doenças. E hoje em dia a gente também tem essa questão de que já vários estudos já comprovam a eficácia deles. Então, é disso que eu quero falar aqui com vocês hoje um pouquinho. Bom, vamos lá, eu vou passar aqui meu slide para vocês verem. A gente sabe que nós mulheres temos uma saúde um pouquinho diferente, um pouquinho mais complicada do que os homens. Por quê? Porque nossa vida, a vida da mulher, ela é feita de ciclos. Então, nós temos 3 grandes ciclos que marcam a saúde da mulher. O primeiro grande ciclo é a menstruação, a primeira grande fase, né? É quando a mulher ela passa ali da adolescência, ela deixa de ser uma adolescente para se tornar uma mulher. Ela começa a menstruar. E aí temos um pico muito grande de hormônios, são vários hormônios ali que estão envolvidos. Principalmente, a gente sabe que a mulher, né, a saúde da mulher, ela tem 2 principais hormônios, que são os estrógenos e a progesterona. E eles são produzidos pelos ovários durante a nossa vida reprodutiva. Então, a nossa vida reprodutiva começa quando? Quando nós começamos a menstruar. Então, esse é o primeiro grande marco. O segundo grande marco é quando a gente passa por alguma gestação. Por quê? Porque aí desregula todos os nossos hormônios, né? O nosso corpo fica ali preparado para se doar inteiramente para uma criança. Então, esse é um segundo grande marco na vida de uma mulher. E o terceiro grande marco, falando, claro, né, gente? Isso a gente está falando da nossa vida reprodutiva e, claro, da saúde da mulher, né? Então, e o terceiro grande marco é quando nós entramos na menopausa. O que significa quando entra na menopausa? Que a gente está parando, né, a nossa vida reprodutiva, a gente ali começa a perder a nossa capacidade de reprodução e tem uma queda. Então, todos aqueles hormônios que estavam ali em alta quando começamos a menstruação, na gestação, então, eles vão lá para cima, tem um pico muito grande de hormônios, e na menopausa a gente tem uma queda, a gente começa a reduzir a nossa produção de hormônios. E aí que vem muitas queixas, né? Quando começa a ter essa queda na reprodução dos hormônios, a gente começa a ter vários efeitos colaterais, e aí que vem aquelas queixas de falta de libido, os calorões da menopausa, pele ressecada, parece que não, mas os hormônios, eles interferem até na nossa questão da pele, então muitas mulheres têm aquela sensação de pele mais ressecada, o cabelo, a flacidez, a temida flacidez de todas as mulheres, então tudo isso tem a ver com os hormônios. E o que isso tem a ver, né, com os óleos essenciais? Os óleos essenciais, a gente sabe que eles podem tratar tanto a parte física, né, os sintomas físicos, como também aquela questão emocional. Já está mais do que provado que os óleos essenciais, eles tratam tanto a questão física, como a parte emocional também. E que tem tudo a ver
assim, com nós mulheres, né? Os hormônios, eles acabam interferindo também, né? Essa oscilação hormonal durante o mês acaba interferindo também no nosso estado de humor. Então, quem nunca tá ali, quem nunca ficou alguns dias antes da menstruação, ficou mais sensível, mais frágil, mais assim, como eu posso dizer? Uma pessoa te fala qualquer coisa e você já leva muito para o lado emocional, você fica sentida, você fica sensível. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com os nossos hormônios, ou te dá... Eu sou aquela pessoa que quando tá perto de ficar menstruada, me dá aquela fome doida de doce. Você fica doida por um doce, por quê? Porque no chocolate, nos doces, libera aquele hormônio serotonina, do prazer, e a gente está necessitada desse hormônio nessa fase da menstruação, nessa fase da menstruação não, nessa fase do mês, né? Porque tem uma queda ali na produção de hormônios. Então, deixa eu ver se alguém... Ah, não me comentaram nada. Eu escutei um barulho, eu pensei que alguém tinha me perguntado alguma coisa no chat. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar no chat ou pode levantar a mão aqui. Tem uma opção de levantar a mãozinha aqui ou até mesmo me interromper e perguntar, tá bom? Porque a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo mesmo, que seja algo útil para vocês. Então, talvez se eu estou falando alguma coisa que não interessa tanto, vocês podem me perguntar, Kelly, mas e isso? O que eu posso fazer? O que eu posso estar usando? Tá bom? Aqui, eu separei, né, no nosso primeiro marco, grande marco da fase reprodutiva feminina, nós temos a menstruação. Junto com a menstruação, a gente tem alguns sintomas, tanto físicos quanto emocionais. Eu citei alguns, mas vocês podem comentar outros que vocês tenham, tá bom? Então, o primeiro, assim, eu acho que toda mulher passa por isso, são as temidas cólicas menstruais. Qual a mulher que nunca teve uma cólica menstrual? Eu acho bem difícil, né? Então, claro, algumas são mais intensas, outras são mais suaves. A ideia dos óleos essenciais, eles te darem um suporte de maneira natural. Então, para você não ficar refém ali de remédios, não sei, talvez Atroveran, um Buscopan. Claro que se a dor está tão intensa, você pode recorrer a eles. O problema é a gente fazer o uso desses remédios sempre, né? Então, uma boa opção é o primeiro, não sei se vocês conseguem ver que eu estou sinalizando aqui, é o Deep Blue. Ele é um óleo essencial, na verdade, ele é uma mistura de óleos essenciais para as dores. Eu falo que ele é o óleo da dor. Então, pessoas que sofrem de cólicas intensas, cólicas menstruais intensas, muita dor, pode fazer o uso do Deep Blue. Como que a gente faz o uso dele? Pinga uma gota na palma da mão ali e mistura com um pouquinho de creme neutro ou um óleo de coco e massageia no baixo ventre, onde está a cólica. Outra opção também é o Claricalme, esse roxinho aqui, o primeiro da direita para a esquerda, o roxinho. Ele também, ele é muito fácil o uso dele, né? Porque ele já vem em um formato roll-on. Então, é só você abrir a tampa e passar ali no baixo ventre e ele vai te dar um alívio, né? Esse Claricalme, ele também é uma mistura de óleos essenciais que foi pensada, a doTERRA pensou nesses óleos essenciais justamente para as mulheres, porque nele a gente tem alguns óleos que são o salves clareia, o camomila romana, o lavanda, que dão esse suporte tanto para o equilíbrio hormonal, como também a questão emocional. Então, o lavanda, ele é um excelente calmante, né? Eu até coloquei aqui no meu terceiro tópico, muitas mulheres se sentem muito ansiosas, e eu, inclusive, sou uma delas, né? Antes, no meu período menstrual, eu me sinto muito mais ansiosa, eu fico com aquela fome de comer doce, aquela vontade, aquela ansiedade por doce. E aí a gente sabe que alguns óleos essenciais podem nos ajudar, que é o caso da lavanda, da bergamota, um laranja também, que além de acalmar, ele eleva o nosso estado de humor. Então, se você é aquela pessoa que fica que está na TPM e fica com raiva de todo mundo, estressada com todo mundo, pode pensar em usar um óleo cítrico que, além de te acalmar, ele vai te dar ali vai te ajudar a ter mais humor, a se sentir melhor consigo mesma. Sabe aquela sensação de que você está bem consigo mesma? Outra coisa que muitas mulheres também reclamam no período da TPM são as dores de cabeça, aquelas enxaquecas, né? E aí, outros óleos que a gente pode utilizar também é o Deep Blue, porque ele é o óleo essencial da dor. Então, tudo que é relacionado com dor, você pode utilizar. Como? Passando diretamente onde dói a sua cabeça. Então, se é aqui na testa, se é aqui do lado, uma gotinha dele, diretamente você aplica.
O hortelã-pimenta também é um bom óleo que pode ajudar nessa questão das dores de cabeça e enxaqueca. No meu caso, me ajuda muito. Eu uso muito mais o hortelã do que o Deep Blue, porque eu acho o Deep Blue um óleo, assim, para dores muito intensas. E aí eu coloquei o vetiver aqui, mas eu acabei não comentando no meu slide, mas ele é um bom óleo essencial para as pessoas que se sentem, assim, muito depressivas quando estão nesse período da menstruação. Quando a pessoa tem muita dificuldade para dormir também, ele é um ótimo óleo essencial para ajudar a relaxar, essa pessoa se sentir mais relaxada. Aí eu vou passar meu slide para vocês. Eu não comentei o marco da gestação, eu já passei para a menopausa, por que eu não comentei o marco da gestação? Porque quando a mulher está gestante, eu falo porque eu usei os óleos essenciais na minha gravidez, na gravidez inteira eu usei os óleos essenciais, porém é um caso muito peculiar, sabe? Muitos óleos não podem ser utilizados na gestação, eles precisam ser muito bem diluídos para não fazer mal para a mãe, para não fazer mal para o bebê, porque os óleos eles são muito concentrados. É um dado curioso, não sei se vocês já ouviram falar, mas uma gota de um óleo essencial equivale a mais ou menos a 25 xícaras de chá dessa mesma planta. Então, eles são muito potentes, são muito concentrados. E como na gestação, né, nós estamos num período mais sensível, a gente está falando de uma nova vida, né, de um bebezinho ali, então tem que ter um cuidado redobrado, e isso daí precisaria de uma outra aula para falar exatamente das peculiaridades de uma gestação. Então, por isso eu pulei esse marco, né, até porque eu acho que não tem nenhuma grávida aqui. Se tiver, depois vocês me sinalizam, posso até mandar um e-book para vocês falando de como utilizar, mas enfim, eu não quero entrar muito nesse detalhe, porque são muitas informações e é uma outra aula. Então, a menopausa, quando a gente chega na menopausa, né, a gente sabe que a gente tem uma queda da produção dos hormônios. E aí é onde os óleos essenciais vão fazer a grande diferença. Por quê? O óleo essencial de gerânio e principalmente o de Salves clareia, que é esse Clary Sage, o nome está em inglês, gente. Esse Clary Sage já tem alguns estudos que comprovam que ele ajuda a reproduzir, né, a ter a produção novamente desses hormônios, que é a progesterona e a progesterona e o estrogênio, perdão. Então, eles ajudam a estimular a produção desses hormônios. E você pode fazer o uso deles combinado. Eu gosto sempre de trabalhar com uma sinergia. O que é a sinergia? É quando você utiliza ali 2 óleos essenciais, onde um se complementa com o outro. Então, a gente tem ali 2 óleos essenciais que junto eles trabalham super bem. Então, no caso de um, talvez não funcionar tão bem para aquela função, o outro vai ajudar e vai reforçar. Sabe aquela coisa de que 2 cabeças juntas pensam muito melhor? Com os óleos essenciais, eu acredito muito nisso, que eles trabalhando em conjunto funcionam muito mais. Então, o gerânio e a sálvia são 2 plantas que elas são extremamente femininas. Eu gosto de falar que é a planta, assim, se tem óleos essenciais que são para mulher, que são exclusivos para a mulher, eu posso dizer que é o gerânio e a sálvia esclareia, justamente pelos diversos benefícios que eles têm. Eu vou falar hoje somente assim, voltado mais para a menopausa, voltado para os hormônios, mas o gerânio e a salvia esclareia possuem assim diversos outros benefícios, tanto para a saúde emocional, como também essa questão de aliviar a ansiedade, ajudar no equilíbrio emocional, ajudar na hidratação da pele. O gerânio é um ótimo óleo para ajudar na hidratação da pele, para fazer um sérum para o rosto, para manter a sua pele assim de bebê para sempre, sabe? Eles são óleos também que são calmantes, então eles são ideais contra o estresse, contra a ansiedade. E eles têm essa característica que te promovem a sensação de bem-estar, você se sente bem consigo mesma. Então, o óleo de gerânio e o salvia esclareia são excelentes aliados ali para a fase da menopausa, justamente porque eles vão controlar os níveis dos seus hormônios e vai te deixar com menos oscilação, porque na menopausa a gente sabe que os hormônios têm uma queda na produção, então a gente não fica oscilando nem de humor, nem oscilando, ele evita, quando a gente está com a produção de hormônios regulada,
a gente evita de ficar sentindo aqueles calorões da menopausa, aqueles outros sintomas, eles acabam desaparecendo. Então, por isso que é muito legal quando você usa eles, que a gente já vai direto na raiz do problema. Claro, tem soluções mais paliativas, soluções imediatas, por exemplo, do calorão da menopausa, que esse é o recorde de perguntas para mim. Como aliviar os calorões da menopausa? Tem um jeito mais imediato? Tem. E até eu vou falar a receitinha para vocês ali daqui a pouco. Tem um jeito mais imediato, mas para você ir na raiz do problema, eu sugiro usar o gerânio e o salves clareia. Existem outros óleos que podem ajudar, sim, até porque os óleos essenciais, muitos deles têm propriedades parecidas, então a gente pode, na falta de um, falar, olha, Kelly, eu não tenho gerânio, não posso comprar ele agora, mas eu tenho outro óleo aqui em casa. Aí a gente vai olhar, ver as propriedades, eu falo, sim, você pode usar, ele pode te ajudar, vamos usar assim. E aí eu explico para vocês um caso assim, de forma individualizada. Vou passar meu slide para vocês. E aí chegou o tão temido calorão, né? Os calorões na menopausa. E aí, de uma forma bem resumida, só para vocês entenderem por que a gente sente isso. Deixa eu ver, alguém colocou alguma coisa no chat. Ah, Eliane. Sim, agora eu vou falar exatamente de uma forma mais prática, nesse caso dos calorões. Mas se você quiser me perguntar alguma coisa mais específica, por exemplo, você fala para mim que você não está na menopausa, se você sente cólicas, pode me perguntar o que exatamente você gostaria de saber, tá bom? Então, no caso dos calorões, Eliane, se quiser falar no áudio, pode falar, tá? Tá ok. Não, eu vou esperar a tua explicação. Aí, se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto. Perfeito, tá Obrigada. ótimo. Imagina. No caso dos calorões da menopausa, então a gente sabe que quando o nosso hormônio o estrogênio, ai, perdão, eu voltei o slide sem querer. Quando o nosso hormônio o estrogênio cai, ele desregula o nosso termômetro, até tá escrito errado, gente. Ele desregula o termômetro cerebral. Esse termômetro que regula a nossa sensação térmica, ele fica desregulado por um puro problema de química interna do nosso corpo. E aí a gente sente que a gente está sentindo aquele calor, a gente sente ondas, né, de fogacho, aquele calorão, assim, intenso. E aí tem alguns óleos que podem ajudar, que é o caso do Claricalme, que é um blend exclusivo da doTERRA, que eu comentei dele. Então, ele é um óleo, assim, que se você não tem mais óleos essenciais e quer investir em um óleo essencial para a saúde da mulher, eu recomendo o Claricalme, porque ele é uma mistura. Então, nele já tem o lavanda, nele tem o hortelã-pimenta, tem o salves clareia. Então, ele tem mais de 5 óleos essenciais na mistura dele, que vai te ajudar por uma infinidade de questões. Então, no caso do Claricalme, se você tem ele, você pode passar exatamente aonde você sente os calorões, que é aqui na região do pescoço, né, a maioria. Então, você já pode passar o Rolon diretamente aqui nessa região, no peito, pode passar na região do baixo ventre, no umbigo, e aí eu tenho certeza que ele já vai te aliviar de imediato, mas ele também vai trabalhar nessa questão de regularizar os níveis de hormônios. E uma receita, assim, que muita gente conhece o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele é um dos mais famosos. Então, uma receitinha para você fazer em casa, muito fácil, é você usar um vidro spray. Eu recomendo sempre, quando a gente usa óleo essencial, trabalhar com vidro. Então, um vidro spray, você vai colocar ali 10 gotas do seu óleo essencial de hortelã-pimenta, diluído numa colher de sopa de óleo de coco fracionado. Se você não tiver óleo de coco, você tiver um óleo de amêndoas, pode ser um óleo de amêndoas, pode ser um óleo de semente de uva, não tem problema, pode até mesmo ser um álcool de cereais. Perdão. Pode até mesmo ser um álcool de cereais, não tem nenhum problema. Então, você vai diluir 10 gotas do óleo de hortelã-pimenta numa colher de sopa de um óleo vegetal e completa o restante dos 60 ml com água. Então, você vai agitar bem e aplicar aonde você sente esse calor. O hortelã-pimenta, gente, ele tem uma sensação de refrescância, assim, incrível. E aí, você pode, como um frasco de 60 ml não é muito grande, você pode deixar na bolsa, você pode fazer no frasco menor, não tem problema. Aí você, por exemplo, se for de 30 ml, você coloca 5 gotas de hortelã-pimenta, então você diminui a receita. Mas, assim, você pode deixar na bolsa, que é muito fácil. Aí você aplica, eu tenho certeza que ele vai te dar um alívio imediato, assim, sensacional.
Para todo mundo, até para nos dias de calor, mesmo que você não esteja na menopausa, ele funciona, viu? Outra queixa E muito... Pode falar. não, e uma pergunta, o ideal é que seja um frasco escuro? O ideal é que seja um frasco escuro. Por quê? Na falta dele, né, você pode usar um frasco transparente. Mas o que que acontece? O óleo essencial, ele é muito volátil, ele é muito sensível ao sol. Então, o ideal é sempre a gente colocar num frasco de vidro, para ele não interagir com o plástico, né? No caso do plástico, é um material muito tóxico. Então, para ele não interagir com o plástico e também para proteger do sol. Esse é o mundo ideal. Vende bastante, só para você ter uma ideia, nessas casas de cosméticos naturais, sempre vende esses frascos de vidro, ou você pode reutilizar algum que você tiver na sua casa, você esteriliza, aqueles de remédio, sabe aqueles remédio conta-gota, geralmente vem nesse frasco mais escuro. Você pode fazer, e aí você coloca uma válvula spray, ou se você não tiver a válvula spray, você aplica com a mão mesmo, não tem nenhum problema. Eu falo frasco spray para ficar mais fácil, né? Mas a gente pode trabalhar com o que a gente tem em casa de imediato. Depois a gente vai comprando aos poucos, então não tem nenhum problema. Se por acaso você tiver algum e depois quiser me perguntar no particular, você me pergunta, tá? E aí eu faço a redução da medida para o tamanho do seu frasco, tá ok? Lucy, pode perguntar. Bom dia, meninas. Kelly, eu tenho uma dúvida. O que acontece? Eu estou nesse período aí, eu tenho o quê? 40 anos. Uma hora é um calor, daqui a pouco é um frio, daqui a pouco é um calor. E você falou de pimenta, né? Uhum. Realmente, ele é maravilhoso. Para fazer a ingestão dele, 2, 3 gotas, como que é? Para poder beber na hora que você sente o calor, como que funciona direito? Eu quero entender isso daí. Tá. Ó, no caso do calor, eu recomendo você passar o hortelã-pimenta ao invés de fazer a ingestão dele. Por quê? Porque a ingestão, ele vai trabalhar mais essa questão, no caso do hortelã-pimenta, tá? Ele vai trabalhar mais a questão de estômago, ele vai entrar em contato com o estômago, então ele vai ser mais refrescante. Por exemplo, você comeu alguma coisa que não te fez muito bem, tá ali com azia, má digestão. O hortelã-pimenta, ele te ajuda nessa questão estomacal. Então, ele vai te ajudar na digestão, ele vai te aliviar, mas a questão do calorão, ele não vai passar. Porque você está sentindo um calor, ele é corporal. Você está sentindo ali um calorzão, mas na questão do corpo. Então, você precisa aplicar ele topicamente. Quando você usa óleos essenciais, que é o caso do sálvia, do claricalme, que trabalham essa questão hormonal, também eu recomendo fazer o uso tópico deles, que você vai passar no baixo ventre, ali próximo do útero, você vai passar aqui na nuca, na questão da coluna, que é onde também leva os óleos essenciais para as nossas células. Então, eu gosto de trabalhar mais com essa questão do tópico, tá? Do uso tópico, aplicando diretamente. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Imagina, viu? Então, eu comentei dos calorões. Outra coisa que acontece, acontece mais na menopausa, mas não só na menopausa, é a baixa libido. Claro que a baixa libido a gente tem uma série de fatores ali por trás, né? Então, talvez é um cansaço físico, talvez é um cansaço mental, talvez é um desgaste do relacionamento, também acontece, a gente acha que é só a baixa libido. Mas descartando, né, essas questões, assim, a gente pode trazer, né, resgatar a nossa feminilidade, trazer de volta a nossa autoaceitação, o nosso amor próprio. E aí, para isso, a doTERRA, ela pensou numa mistura de óleos essenciais, que é o Whisper. O Whisper é um óleo, assim, eu sou apaixonada, eu gosto muito de usar ele. Ele tem um cheiro, eu gosto de usar ele como perfume. Ele é um óleo essencial que, quando ele é aplicado na sua pele, ele te dá um cheiro único. Ele é exclusivo. Quando ele entra em contato com a sua pele e com a química do seu corpo, cada pessoa tem um cheiro único e exclusivo. E a mistura desses óleos, né? O Whisper, ele tem ali o lavanda, ele tem o lang-lang, ele tem o óleo essencial de rosas, que é um óleo raro, é um óleo maravilhoso. Ele faz com que você tenha essa autoaceitação, com que você confie em você mesmo, sabe? Resgate mesmo aquela feminilidade interior.
E com isso, você se sentir, porque você fica sentindo o seu cheiro, o seu próprio cheiro. Isso que é o fantástico dele. Porque nenhuma outra pessoa no mundo vai ter esse mesmo cheiro que você, porque a sua química é única. Você sentindo ali o seu próprio cheiro, ele vai trabalhando o nosso lado emocional, ele vai resgatando a feminilidade, ele vai ali te dando aquele empoderamento feminino, você vai se sentindo mais feminina, você vai se sentindo mais confiante. E com isso, ele trabalha nessa questão da feminilidade, de aumentar a nossa libido, a nossa percepção, o nosso poder, que a gente tem o poder aqui dentro de nós, né? Todas as mulheres, nós somos muito poderosas. E ele trabalha muito bem isso. Por ele conter óleo essencial de gerânio, o óleo de ylang-ylang, que são flores, ele também ajuda nessa questão dos calorões da menopausa. Aí você pode também utilizar ele aqui no pescoço, na nuca, ele vai te ajudar. Assim como o gerânio, enfim, como eu comentei para vocês, existem várias opções, várias possibilidades, né? E a gente trabalha de acordo com o que você já tem em casa, de acordo com o que você quer comprar. Então, a gente trabalha com isso, né? Outro óleo essencial, perdão, outro tema que muita gente me pergunta é sobre ovários policísticos e endometriose. E aí, eu tenho essa receitinha aqui, ó, que vai ajudar vocês. Então, se você, por acaso, sofre de ovários policísticos ou conhece alguém, vocês podem tirar foto ou podem me pedir depois no direct que eu mando, no direct, ó, no particular, que eu mando para vocês. É uma receitinha com 30 gramas de creme neutro ou um óleo de coco fracionado, e aí você vai usar o óleo de gerânio, o óleo de camomila ou o óleo de salves clareia. Tudo depende do que você já tem. Feito isso, feita essa misturinha, você vai aplicar esse creme todos os dias na região do baixo ventre. A mesma coisa se você sofre de endometriose. A única diferença, né, que com a endometriose a gente vai usar o óleo de copaíba. Por quê? O óleo de copaíba, ele é anti-inflamatório e é analgésico, então ele vai trabalhar aquela questão da dor, né? Porque a pessoa que sofre de endometriose, o útero tá sempre pulsando, ela sempre sente bastante dores. Então, o óleo de copaíba, ele vai ajudar a aliviar as dores e realmente na causa raiz desse problema. Então, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, se por acaso, né, vocês sofrerem com isso. Outra receita também que eu tenho é para candidíase, e essa eu usei, tá? Eu tive bastante candidíase na gravidez, e a gente pode Oi, pode voltar um pouco a receita que eu não terminei de copiar? Ah, perdão, eu posso te mandar, eu te mando, pode ser? Pode. Porque às vezes a gente copia e fica com dúvida, mas aí eu te mando esse mesmo PDFzinho e você vai ter a receita salva. Pode mandar para alguém também depois. Ah, obrigada, querida. Imagina, eu vou mandar para todas, tá? Até para vocês terem isso mesmo. A candidíase também. Oba, obrigada. Você também consegue utilizar, quer ver? Eu fiz duplicado, tá, gente? Essa candidíase aqui tá errada, então quando eu mandar para vocês, eu vou até apagar isso daqui. Eu tenho uma receita de hidratante corporal para você se sentir mais feminina. Você vai usar um creme neutro ou óleo de coco fracionado. Vai usar 10 gotas do gerânio e 10 gotas do bergamota, do laranja doce, que são óleos que vão trazer ali a alegria para o seu dia a dia. Então, são óleos que vão resgatar o seu humor, a sua aceitação. É um óleo, assim, bem interessante. E o gerânio, claro, é um óleo feminino. Então, na falta do gerânio, a gente pode substituir pelo sálvia, a gente pode substituir pelo rosas, não tem nenhum problema. Só respeitar essa quantidade de gotas, tá? Então, para 100 gramas do creme, no total, a gente precisa de 20 gotas de óleo essencial. Não pode passar disso. E a receita da candidíase, que eu esqueci de apagar a anterior, é o seguinte: um sabonete líquido, de preferência um sabonete mais natural. Então, que você use um sabonete de castela também pode ser. Ou, na falta do sabonete, você pode utilizar o óleo de coco também. Então, na mesma medida, um sabonete líquido, 20 gotas do óleo essencial de eucalipto, 10 gotas do gerânio ou melaleuca. Gerânio ou melaleuca. O melaleuca é um óleo essencial muito bom também para fazer banho de assento. Aí eu até coloco aqui. A gente pode fazer um banho de assento com esse mesmo sabonete líquido. Aí você vai, pega uma colherzinha de sopa, coloca na água, fica ali alguns 5, 10 minutinhos no banho de assento.
e depois toma banho normal. Mas eu gosto muito do sabonete que a gente usa todos os dias. Então, você pode fazer um sabonete ali para você usar um mês, para tratar essa candidíase recorrente. Então, para cada 100 ml do sabonete, a gente vai usar 20 gotas do eucalipto e 10 gotas do gerânio ou do melaleuca. Faz a higiene íntima normal, depois lava, tira o excesso de sabonete e segue a vida. Eu tenho certeza que vai resolver, porque eu tinha candidíase recorrente e melhorou muito. E aí, Lucy, já abro para você, tá? As dicas extras são que os óleos essenciais, eles se complementam entre si, né? Por isso que eu sempre indico ali utilizar 2 juntos, porque eles se complementam. E vocês podem me mandar uma mensagem e eu posso ensinar vocês como comprar os óleos essenciais da doTERRA a preço de custo e também ter todo o meu suporte, né? Meu protocolo. Eu faço um protocolo individualizado para cada uma de vocês, ensino a usá-lo, porque não adianta nada a gente ter vários óleos essenciais em casa e também não saber usar. Então, eu gosto muito de ensinar a usar de acordo com o que você tem. E muito obrigada, meninas. Lucy, pode me fazer uma pergunta. E quem tiver pergunta, pode fazer também, pode colocar no chat. E quem não tiver do eucalipto, vamos supor que só tem do melaleuca. Eu posso estar fazendo só do melaleuca ou tem que ter os outros 2 para misturar? O ideal seria ter ali 2 óleos, mas se você não tiver o eucalipto, pode usar só o melaleuca e ele é ótimo. Quando eu usei, eu não tinha o eucalipto, nem o gerânio na época, que foi quando eu estava grávida. E eu usei só o melaleuca e foi ótimo. Que legal, é isso que eu queria saber. E aquele penúltimo óleo que você fala que é para libido, essas coisas, na verdade, ele mexe também com a autoestima, né? Porque geralmente as mulheres ou a pessoa fala, porque a mulher tem uma área muito sensível, né? E esse daqui? fica assim, isso, né? Como você estava falando do contexto, da autoestima, que tem o próprio cheiro. Já gostei muito disso. Ele trabalha muito com a questão emocional. Na verdade, até homens podem utilizar esse óleo. Eles falam, na aromaterapia, né? Fala que quando a gente está muito... Todo mundo tem aquela questão do lado feminino e o masculino, né? Energia feminina e masculina. E o masculino, ele é um pouco mais agressivo, ele é um pouco mais rude. Então, talvez você tenha um marido, um namorado que está ali muito rude, um filho está ali com um lado muito agressivo, você pode usar nele, pode passar na sola dos pés. Talvez você nem precise contar o intuito por trás disso, né? Mas ele vai trazer um pouco essa questão da energia feminina. Então, vai deixar aquela pessoa um pouco mais maleável, um pouco mais dócil, porque a mulher, ela é isso, né? A mulher, ela é sensível, ela é dócil, ela é maleável. E esse óleo essencial, ele tem muito essa questão da aromaterapia, assim, do sensível, do lado feminino mesmo, do amor próprio. Primeiro a gente tem que se amar para depois a gente amar o outro. Então, a baixa libido muitas vezes está relacionada com você mesmo, com um problema dentro de você. Mas esse óleo, ele é um óleo assim que dá uma outra aula completa só dele. Que bom. Mas muito obrigada, Kelly. Imagina. Muito obrigada, então, meninas. Eu vou mandar para vocês esse PDF no particular e aí a gente continua conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode tirar agora, pode também me perguntar no particular, tá bom? Uma pergunta, esse risco, ele é usado blend ou ele é diluído? Esse daqui, o da foto, ele é um óleo, ele já vem diluído, ele é um formato Rolon, mas a doTERRA tem ele também em formato assim, óleo puro. Eu gosto mais do formato diluído porque fica mais fácil de usar, eu particularmente, né? Porque esse já vem, já passa no pulso, já passa no pescoço, mas se você quiser, por exemplo, para pingar no difusor, aí eu recomendo o formato em óleo mesmo, tá bom? Mas ele tem os 2 jeitos. Mais alguma dúvida, meninas? Eu tenho uma dúvida, mas não a sua explanação, tá? Eu vi um vídeo de uma mulher falando que você não pode colocar o óleo essencial nesses difusores de tomada, porque ele vai queimar. Queima mesmo, que depois você vê que fica até uma borrinha marrom ali. Uhum. Só que algumas pessoas falam para você colocar um pouquinho de água e colocar as gotas do óleo. Melhoraria isso daí ou não? Eu, particularmente, não recomendo. Tá? Por quê? Porque o difusor de tomada, ele esquenta o óleo essencial. Então, quando você esquenta, ele acaba perdendo as propriedades. Mesmo que você coloque água, ele vai esquentar.
Já o difusor, eu recomendo o difusor ultrassônico. O difusor ultrassônico, ele só dispersa as moléculas de óleo essencial. Ele não esquenta, ele só quebra ela em várias moléculazinhas bem pequenininhas e dispersa elas no ar. E aí, como está no ar, né, a gente inspira e aí elas entram através do nosso nariz e entram para o nosso organismo, o sistema límbico do cérebro, enfim. Mas o de tomada, eu particularmente não gosto de usar porque ele queima o óleo essencial. E aí, quando ele queima, nem outras, ele acaba, isso daqui é química, né? Então, acaba tendo ali outros componentes químicos que a gente às vezes nem sabe o que que é. Então, eu não gosto, tá? Mas, assim, cada um pode utilizar. Essa é a minha forma de pensar, tá bom? Lucimara, não sei se você falou comigo, mas o áudio tá apagado, tá desligado. Continua desligado. Eu tentei te... Ah, agora sim, pode falar. Esse que você falou, esse ultrassônico, seria aquele que você coloca água, tipo aqueles que... umidificador, é isso? Sim, sim. A Doterra, ela tem um difusor ultrassônico, tá?